Olá, estudantes, bem-vindos a mais um evento com foco em carreiras. Meu nome é Regina Pires, sou coordenadora do Carreiras e Internacionalização da FMU-FIANFAAM, que é um setor com desejo de colaborar com a jornada profissional dos nossos estudantes e egressos. O tema da palestra de hoje, aprendizados de carreira. Para dialogar, começaremos com a brilhante presença da Paula Boarin, que está na Suécia e é especialista em carreira, mentoria, professora e influenciadora. Mestre em administração, 3 vezes premiada como jovem talento de RH, seus conteúdos são seguidos diariamente por mais de 420 mil pessoas nas redes sociais. Paula, Natália, sejam muito bem-vindas por aqui. Antes do encontro, um lembrete importante. A qualquer tempo, compartilharemos o link no nosso chat para o registro da presença e obtenção do certificado de participação para obtenção das horas obrigatórias. Esse link ficará disponível até o dia 19/11/2021, às 13 horas.
agora partimos para o nosso evento. Paula, mais uma vez, muito obrigada e a tela é sua. E agora, Paula, nos conte, por favor, quem é a Paula? Bom, Regina, primeiro eu quero agradecer, né, essa oportunidade, agradecer a apresentação, agradecer a todas as pessoas que estão aqui ao vivo e pedir já desculpa pelo atraso, gente. Eu confesso que o atraso foi de minha responsabilidade. Fiz uma apresentação para vocês com todo amor e carinho, e agora, na hora de trazer isso ao ar, alguns ajustes técnicos. Então, primeiro quero agradecer a paciência de vocês e a presença de vocês. A Regina, na verdade, já me apresentou e me apresentou no meu melhor, né, Regina? Na parte boa, que é a parte do, aspas, sucesso. Mas eu gostaria de me apresentar na parte pior, porque afinal o tema, gente, é aprendizados de carreira, né? Então, o que eu gostaria de falar para vocês? Há 5 anos atrás, ou melhor, 6 anos atrás, eu estava numa posição que definitivamente eu não gostava. E talvez vocês, aí, estudantes, se identifiquem com essa minha fala. Eu estava numa cadeira de analista de RH sênior, ganhava um salário que eu considerava baixo para aquilo que eu desempenhava, entregava muito, gente, eu juro, eu tinha um bom trabalho, era bem reconhecida, mas a remuneração não vinha, algo acontecia, que as coisas não saíam daquilo ali, apesar dos bons elogios, apesar das recomendações, as coisas não aconteciam para mim. Eu tinha um trabalho que não me dava perspectiva de crescimento, eu tinha muitos sonhos, uma inconstância profissional muito grande. Até os meus 24 anos, eu tinha mudado de profissão 4 vezes. Eu comecei como uma profissional que achou que seria artista visual, mas percebeu no meio do caminho que não tinha talento. Eu cheguei a trabalhar na logística, mas vi que não tinha fibra suficiente para continuar. Cheguei a ser uma profissional de marketing, que me sentia mal por vender coisas que as pessoas não precisavam, e no final acabei me encontrando no RH. Demorei tempo para me encontrar, não tinha grandes promessas de futuro, e errei muito, muito mesmo, até chegar nesse ponto de total estagnação, que foi por onde eu comecei a minha fala com vocês. Foi nesse momento que eu acho que eu tive um estalo na minha vida, que algo eu precisava mudar, né? Que eu tinha um hábito de repetir ciclos. Apesar de ter 30 anos, eu comecei a trabalhar formalmente aos 16. Isso dá tempo suficiente para a gente errar bastante, ainda mais com o meu espírito intraempreendedor que me fez caminhar por caminhos muito interessantes. Quando eu entendi que eu tinha que mudar algumas coisas, eu comecei a corrigir os conteúdos que eu vou apresentar para vocês nessa apresentação. E isso fez total diferença para mim. Antes de eu ser a mentora de carreira que trata da carreira dos outros, eu tinha a obrigação moral de tratar da minha própria carreira. Eu tinha a obrigação moral de dar conta da minha própria vida, né? Senão, que moral teria eu para ensinar qualquer coisa se eu mesma estivesse afundada ali uma carreira infeliz. Então, esses caminhos que eu vou apresentar para vocês são caminhos que eu percorri e que eu espero, na verdade, que de alguma forma sirva para vocês. E apresento com toda a humildade do mundo de alguém que já errou bastante e que começou a acertar o seu caminho profissional há só 6 anos atrás. E quantas coisas boas aconteceram nesses 6 anos. Então, eu vou pedir a ajuda da Laura para passar esse slide, né, Laura? Me ajuda transmitindo o próximo slide e mais um. E eu tô lendo os comentários de vocês, gente, e eu vi aqui, ó, parece eu, comecei com publicidade, fui para DM, finalizei contábeis. Gente, é isso mesmo, não se sintam ETs. De acordo com as estatísticas, a gente vai mudar de 4 a 5 vezes de carreira ao longo da vida. Então, tá tudo bem, tá, querido? Você pode experimentar, o mundo não vai acabar. Vamos para o próximo slide, Laura. Esse daí eu já fiz, já me apresentei. Antes de começar os conteúdos, eu falei para vocês que eu fiz uma recapitulagem ali de todos os erros que eu cometi, dos aprendizados que eu tive nesses últimos 6 anos, para minha vida profissional mudar totalmente, mas para não ter uma visão muito autocentrada, eu fiz uma perguntinha lá na minha rede social, falando assim, gente, se você pudesse dar um conselho para você mesmo no início da sua carreira, que conselho você daria? E veio chuva de conselhos.
E o que é mais interessante, gente, é que não foi só eu que errei nessas coisas. A maioria dos profissionais erram nas mesmas coisas. E aqui a gente pode ter alguns consensos. Número um, o ser humano ele não é tão original assim quanto ele pensa, porque quando a gente está vivendo um problema, a gente jura de pé junto que é o único. Mas se a gente balançar uma árvore, vai cair 5 profissionais que têm os mesmos problemas que você, né? Número 2, que a gente tropeça não no complexo, mas no básico. É no feijão com arroz que a gente brilha, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa que é na purpurina. Se você faz o básico bem feitinho, se você faz o básico entregando bem, com qualidade, você já está muito à frente da maioria das pessoas. Então, talvez aqui a gente caminhe pelo óbvio, a gente caminhe pelo senso comum. E antes que você pense, vou tacar uma pedra nessa mentora que está falando um monte de obviedades, escute da seguinte forma: o senso comum, ele precisa ser dito, redito e lembrado muitas e muitas vezes, porque nem sempre o senso comum é a prática comum. É senso comum você ser respeitoso, é senso comum você chegar no horário, é senso comum você ter ética profissional, é senso comum você tratar bem as pessoas, mas nem sempre isso é prática comum. Por isso a gente relembra o óbvio. Então, dito isso, seguimos o baile. Vamos para o próximo slide. E eu, quando olho aqui para baixo, saibam que eu estou olhando aqui para vocês. Estou olhando para o chat que eu estou acompanhando aqui no tablet. Vamos lá, Laura, se puder transmitir o próximo. Como eu já disse, nessa palestra, todo conselho é autobiográfico, então, assim, me escutem não como dona da verdade, mas como alguém que já passou por esses caminhos e que está trazendo para vocês uma visão das 1.200 visões que existem no mundo. Mentor de carreira, gente, ele apresenta para você uma forma de atravessar a ponte, mas tem 30 mil formas de atravessar. Você pode atravessar andando, nadando, voando, tropeçando, rolando, você pode pegar um helicóptero, existem 1000 formas de você chegar do outro lado. Essa é uma das formas que eu vou apresentar para vocês. Próximo slide, por gentileza, Laura. Bom, primeiro aprendizado, gente, esse eu demorei para aprender. Quero ver no chat quem já entendeu essa regra do jogo. E vão me falando aqui no chat quem já trabalha. Quem trabalha atualmente, coloca aqui no chat. Eu trabalho, eu já estou no mercado de trabalho que eu quero ir lendo vocês, tá? Mas, ó, primeiro aprendizado que eu tive, e esse demorou para eu aprender, porque eu sou muito cabeça dura, gente, eu sou muito teimosa, eu sou muito da lógica, eu sou muito do 2 e 2 é 4, sabe? E demorei para entender que num país relacional, porque o Brasil é um país relacional, o que conta também é o relacionamento. Eu tenho uma fala que é a seguinte: me diga com quem andas que eu te direi que cargo ocuparás. A gente luta uma vida inteira contra a política das indicações, contra a política do networking, esquecendo que a cultura é soberana e que contra essa cultura a gente pode muito pouco. Se você nasceu numa família que não tem um grande sobrenome, se você nasceu sem costas quentes, e aqui eu estou falando de recurso financeiro, um tio diretor para te indicar numa vaga legal. Era o sonho da minha vida ter um tio para me dar uma vaga de estágio, né? Se você não nasceu com essas condições, saiba que você vai ter que começar do zero hoje, de onde você está, o seu networking. Não tem muito como fugir, tá? Rede de relacionamento é importantíssimo, rede de networking é importantíssimo. 80% das vagas não chegam no mercado porque são fechadas antes com indicação ou porque são vagas sigilosas, ou seja, a empresa recruta enquanto ainda tem alguém ocupando a cadeira. Sabendo disso, o que a gente precisa fazer? Desenvolver relacionamento. A gente não tem como lutar contra isso, porque é muito maior do que nós, e nesse sentido também não adianta a gente ficar reclamando que o coleguinha cresceu porque puxa saco. A gente tem que entender que ter bom relacionamento é importantíssimo, e esperto será você se souber fazer uma boa entrega e ter um bom relacionamento. Aí você é o pacote imbatível, não tem para ninguém, porque você entrega muito e se relaciona bem. Quem já percebeu isso, coloca aqui no chat. É o famoso quem indica, com certeza.
Com certeza, é o QI, gente, é exatamente. Quem indica é uma coisa que não tem como fugir, você tem que entender. E a gente acaba lutando muito contra isso à toa, né? Próximo aprendizado. Muita gente trabalhando já, né? Quem já trabalha já entendeu isso, né, gente? Sem relacionamento, tudo fica muito difícil, né? A gente precisa dessa rede de apoio. Tem gente falando, Igor falando, já percebi, tô amando ver pessoas como eu, é isso aí, gente. Não tem, networking é caminho, se convença disso. Tatua, networking é o caminho. Próximo aprendizado de carreira que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos para o próximo slide, Laura, por gentileza. Esse também eu demorei para aprender. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente é jovem, a gente vai muito pelo ideal, né? A gente vai pelo ideal do pai, da mãe, do amigo, do namorado, da namorada, da empresa, do chefe. Vou contar uma historinha para vocês de tamanha a imaturidade que eu tinha. Eu tinha um chefe que eu achava ele o ó. Eu tinha aí meus 22 anos, me matriculei numa pós-graduação na época de coaching executivo aos 22 anos, porque eu, na minha arrogância, eu falei, eu vou aprender o que é ser líder, porque esse cara não sabe liderar. Que louca! Me inscrevi na pós-graduação, gente, a primeira aula eu tive o azar ou a sorte de ter uma aula de liderança. E quando o professor me falou que era ser um líder, eu falei, pronto, batata, era isso, eu já sabia que esse cara não era líder, já sabia que ele era ruim, já sabia que ele não estava entregando, eu só precisava que alguém confirmasse a minha visão de mundo. E no dia seguinte lá, vou eu, bem filhinha da mamãe, diga-se de passagem, porque só fiz essa loucura porque morava com a minha mãe, né? Se tivesse dependendo totalmente de mim, talvez eu não me desse o luxo de fazer isso. No dia seguinte, vou para a empresa e falo, gente, quero minha demissão, 2 anos e meio jogado no lixo, louca, porque eu vi que esse lugar não é para mim. Não falei que a culpa era do gestor, na minha visão, não me queimei tanto assim, mas por dentro eu estava me demitindo daquele gestor que era horrível. Ok, com 22 anos, né, gente? Hoje, aos 30, eu já atendi mais de 45 empresas em todos os estados brasileiros. Grande, pequena, média, startup. Em todos os lugares que eu fui, na academia, na empresa pública, na empresa privada, em todos os lugares tinham as mesmas figuras. Líderes ruins, empresas que não são perfeitas, e demorou tempo e terapia para eu entender que essa perfeição que eu buscava tanto fora, nem eu mesma entregava. Esse é um tapa na cara que a gente demora para aprender, né? Do tipo assim, eu peço do mundo, mas eu mesmo não entrego do mundo. A gente tem muita dificuldade quando é jovem de integrar as nossas sombras, a gente projeta aquilo que a gente não gosta para fora. Então, tudo para mim era muito errado. E como consequência, gente, até os meus 25 anos, começo dessa história, eu já tinha trabalhado formalmente em umas 10 empresas, porque eu ia, crescia, me injuriava e me demitia. Se alguém passa por isso, eu gostaria muito de ver vocês falando aqui no chat, que vocês passam por isso também para eu não me sentir tão mal, para eu não me sentir tão louca. Mas, gente, era uma idiotice, era uma imaturidade, né? Resumo da ópera. Depois de todos esses anos e todos esses caminhos, o que eu entendi foi: o discurso das empresas anuncia um ideal para onde a gente quer ir, aquilo que a gente busca, mas a gente tem que aprender a lidar com o real. Entender que empresa perfeita não existe, chefe perfeito não existe, namorado perfeito não existe, namorada perfeita não existe. Quando você é adulto, de verdade, você escolhe os problemas que você quer lidar. Empresa perfeita não existe. Quantas pessoas eu atendo, Regina, que está me vendo aqui, que eu estou enxergando você na tela, quantas pessoas, né, Regina, que falam, não, Paulo, lança que eu quero empresa grande, uma great place to work, porque lá é o meu lugar. Bebê, não é. Os problemas vão se repetir. A gente tem que aprender a lidar com a situação do jeito que é. Claro, aqui, eu sei que é meio paulada, mas assim, gente, tem 2 formas da gente aprender. Um errando e sofrendo, e a segunda, que a gente sofre menos, gasta menos,
e preserva mais a beleza, porque eu tô cheia de cabelo branco aqui, se você for ver, acho que foi dos estresses que eu passei. É aprendendo com o erro dos outros. Então, se você puder aprender isso antes, melhor para você. Próximo slide, por favor. Ó, gostei que o Cristiano falou. Eu também fazia a mesma coisa. Quando me injuriava, pedia a conta. Nossa, eu também perdi a conta, Cristiano, de quantas vezes fiz isso. Terceiro aprendizado de carreira, gente. O peixe morre pela boca. O peixe morre pela boca. Não se exponha sem necessidade. Eu lembro de ouvir diretores falando de algumas coisas e eu, com aquela minha força, com aquele meu ideal da juventude, eu achava tudo tão ó. Eu olhava para as pessoas mais velhas e pensava, elas estão desmotivadas, elas desistiram de lutar. Eu olhava tudo com um olhar tão romântico que era muito difícil aceitar as coisas como eram. E eu lembro de escutar um diretor falando a seguinte frase para mim: Paula, a gente tem que fazer o seguinte, ó, você tem que sentar na frente do cara numa sala de reunião e saber que o cara tá te apunhalando e ainda assim sorrir para ele. Eu falei, nunca, querido, eu vou falar, eu vou deixar isso a panos limpos, eu vou ser verdadeira. Eu era a pessoa louca que queria ser verdadeira com as pessoas. Não é que a gente vai faltar com a verdade, mas achar, gente, que o ambiente corporativo é um ambiente onde a gente pode ser 100% a gente, beira a ingenuidade. Beira a ingenuidade. A gente, como ser social, talvez em nenhuma relação consiga, infelizmente, ser 100% a gente. Talvez a gente só seja 100% a gente quando a gente está sozinho, né? Quando a gente está sozinho, a gente faz coisas que a gente não faz na frente dos outros, né? Ah, coça a orelha, cutuca o nariz, coisas que a gente não teria coragem de fazer na frente de outras pessoas, né? E a gente faz isso porque a gente tem noção do social, a gente sabe que tem comportamentos que não combinam com a vida social. Então, a minha recomendação para vocês é: pense de verdade se você precisa ir com toda essa verdade, sangrar na frente da arena para todo mundo ver, ou se você pode se preservar, tá? Próximo slide, Laura, porque eu gostaria de trazer alguns exemplos. Próximo slide. Eu lembro muito dessa frase. Dizem que é uma frase bíblica. Eu não sou muito de estudar a Bíblia, mas já me falaram disso, né? Que essa frase que eu conheci num outro contexto é uma frase que está até na Bíblia, né? Se está na Bíblia, a gente até bota mais veracidade nessa frase, né? Que é a seguinte: tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu não estou aqui para, como dizem, essa expressão é feia, né? Cagar regra. Mas é importante você saber, você pode tudo. Você pode tudo. Tudo. Mas tudo pede de você uma consequência, um arcar de responsabilidade. Você pode falar, você pode se expor, você pode sangrar na arena, mas saiba que tudo te cobra um preço, que tudo na vida tem ônus e bônus. Não existe ação que venha sem ônus. Se você sabe disso, você está pronto para viver o mundo corporativo, você está pronto para viver o mundo do trabalho, você já está um pouco mais, que a gente chama, cascudo, você já sabe um pouquinho de como as coisas são. E essa casca é importante porque te deixa mais forte. Próximo slide. Apóstolo Paulo, gente, que bom que vocês sabem disso. Obrigada. Tem que ter malícia. Tem que ter malícia. Coloca aqui no chat quem já desenvolveu um pouco dessa malícia corporativa. E coloca aqui no chat quem é muito bocó de mola. Bocó de mola é assim, qualquer um te dá um nó, entendeu? Coloca aqui. Quem já tem uma malícia corporativa? Coloca no chat que eu quero enxergar vocês. Gostei do que a Ariel falou. Eu posso? Sim, mas eu devo? Nem sempre. Excelente, Ariel. Esse é o lema da nossa vida. Gente, eu tive vários chefes interessantes, eu sempre vou trazer esses aprendizados da vida real, né? Que foi com os meus chefes que eu aprendi. Eu trabalhava numa empresa e eu tinha um chefe japonês. E foi muito importante trabalhar com ele, porque
Ele era uma pessoa, assim, muito certa, muito processual, muito rígida, assim, né? Até nos valores, na forma de conduzir. E eu, bem bocó de mola, né? Bem assim, RH abraçadora de árvore. Início de carreira, né? Tava bem paz e amor. Vamos construir um mundo melhor. Ai, eu tô rindo de lembrar, né? Enfim. Um dia, eu fui para uma reunião e ele me falou o seguinte: Paula, se em 5 minutos você não descobrir quem é o idiota nessa reunião, a idiota é você. Pausa. Não entendi. E perguntei, o que isso significa? Ele falou, não é porque você não manipula, não é porque você não engana, não é porque você não tem malícia que os outros não têm. Se você vai para uma reunião sem leitura daquilo que não é dito, daquilo que não é falado, dos códigos não verbais, você provavelmente vai ser manipulado. Não é para manipular, nem deve, mas você precisa saber ler as intenções do outro, ou senão você vai ser massa de manobra. Esse conselho serve para tudo, né, gente? Para relacionamento amoroso, então nem se fala, né? Quantas vezes os sinais estão na nossa cara e a gente faz de tudo para não ver. Mas a gente precisa ver os sinais, a gente precisa ter essa malícia, a gente precisa ter essa visão de mundo. Eu sou muito a favor de uma visão realista, otimista. Espere o melhor, se preparando para o pior. Se você não tem essa visão, acho que é muito difícil o mundo do trabalho para você. Então, se eu puder recomendar, desenvolva esse olhar, porque às vezes a gente fica em estado de choque quando alguém reage de uma forma muito diferente da nossa. Essa é uma conversa que eu já tive várias vezes com meu marido. Ele vem chocado por uma reação de uma pessoa, e eu falo para ele, mas não é porque você não faria isso que o outro não faria. Tem pessoas que matam, tem pessoas que roubam, tem pessoas que enganam, tem pessoas que manipulam. Você não pode ignorar que essas pessoas estão no mundo, né? Você tem que desenvolver esse olhar, você tem que conseguir enxergar além daquilo que é dito. Caso contrário, vai ser difícil para você. Faz sentido? Coloquem aqui no chat. Próximo slide. Tô gostando da interação, hein, gente? Realista otimista. Eu amo ser realista otimista, Ângela. Eu acho que a vida fica mais fácil. Isso não quer dizer perder o brilho, não quer dizer deixar de acreditar na humanidade, mas quer dizer ver as coisas como são, tá? Então, assim, você está procurando emprego. Será que faz sentido, sei lá, contar para o teu gestor? Essa é uma pergunta que eu recebi outro dia no chat lá do Instagram e eu fiquei passada, porque a história era mais ou menos assim. O rapaz estava empregado buscando emprego e ele não contou para a empresa. Ele caiu no azar de se candidatar numa vaga sigilosa e a empresa veio cobrar dele, a vaga sigilosa era da própria empresa. E a empresa veio cobrar dele transparência, dizendo que ele não estava sendo transparente com a empresa. Gente, essa foi uma das situações mais absurdas que eu já ouvi. Como eu posso exigir de você transparência, sendo que eu não tive transparência? Se a vaga era sigilosa, é porque existia alguém nessa vaga. Tem cabimento essa cobrança da empresa? Será que faria sentido ele ir lá falar, oi, empresa, tudo bom? Eu estou buscando emprego, não sei se vou encontrar, mas já estou avisando vocês. A empresa avisa você com meses de antecedência que ela está pensando em te substituir, está pensando em contratar outra pessoa, está pensando em te desligar? Isso é malícia. Isso é um pouco de malícia, isso é um pouco de malícia, na verdade, né? Eu sei que as coisas não acontecem assim, então eu também me dou o direito de me preservar, tá? Eu também me dou o direito de me preservar. Você está pensando em sair da empresa? Você está pensando em entrar na empresa já prevendo que você vai sair? Vale a pena falar isso na entrevista? Eu não falaria. Por quê? Porque muita coisa pode acontecer. Você pode mudar de ideia, pode ser a empresa da tua vida, pode ser que tudo mude, pode ser que venha uma pandemia e aquele teu sonho de fazer intercâmbio seja congelado. Será que faz sentido a gente expor? Pensem comigo, né? Quer desabafar sobre alguém da empresa? Isso eu já fiz tanto, gente, de achar que a empresa era um ambiente seguro para falar de pessoas da empresa. Você nunca fala de ninguém da empresa, você não fala mal de ninguém na empresa, principalmente dentro da empresa. Se for para falar mal de alguém da empresa, fale para o teu terapeuta, para o teu mentor, para o teu colega, para o teu professor, mas não fale nada dentro da empresa. Você vai se surpreender com quantas paredes tem ouvidos.
A gente jura de fé junto que o nosso gestor não sabe o que a gente pensa, mas ele sabe exatamente a forma como a gente reage, se a gente está falando mal dele no cafezinho. Não tem como ficar escondido dentro de uma organização. Então, ó, se preserve, tá? Será que faz sentido você comunicar 100% daquilo que você gostaria para todo mundo? Ou será que você consegue filtrar, consegue colocar as palavras de um modo mais moderado? Um dos aprendizados que a gente tem na vida adulta não importa o que você fala, mas o como você fala. Tudo você pode falar, depende de como você vai falar. Tem uma analogia que é interessante, essa é boa, gente, para anotar. Eu aprendi com meu marido, que aprendeu com a professora Lucilena Galvão. Ela diz o seguinte: a verdade é como uma pedra preciosa. Você não pega a verdade e taca na cara do teu colega e fala, tá aí, querido, toma essa. Porque machuca, né, bebê? Você acaba com a cara do colega, mata o colega se você taca a pedra preciosa na cara dele. Diz que você tem que pegar essa pedrinha e embalar, colocar numa embalagem bem bonita e ofertar com calma, porque a verdade, gente, ela dói, né? Dependendo se você está preparado, você nem consegue aceitar. Então, a forma de colocar as palavras, dependendo do contexto, é extremamente importante. Próximo slide, por favor. Eu tô achando engraçado os comentários, falsidade reina. Eu entendo que pode parecer um pouco de falsidade. Ai, de certa forma você tem razão, né? Porque a gente tem que aprender a lapidar a forma da gente se expressar. Não dá para, talvez, a gente se expressar tão in natura, né? Já pensou a gente se expressar in natura e falar para o colega, eu queria pegar tua cara e esfregar no chão da calçada porque eu não suporto você? Será que dá para fazer isso? Não dá, né? A gente tem que atenuar. Não dá para ser tão 100% verdadeiro. Pode ser até um pouco assustador. Então, sempre que possível, analise e pondere. Próximo slide. Laura, por gentileza. Próximo slide. Olha que legal. Me falaram aqui no chat que eu estou participando, gente, o seguinte. Felipe falou no chat uma frase sensacional. Tudo o que o malandro precisa para se dar bem. Ai, que coisa triste, Felipe. Eu vou tirar um print dessa frase. Tudo que o malandro precisa é um otário, até um otário disposto. É muito boa essa tua frase, Felipe, porque a gente podia avançar essa conversa para um papo de arquétipos, e existe um arquétipo que é muito comum a gente adotar na nossa juventude, que é o arquétipo do inocente. Aquele arquétipo que eu não sabia, ninguém me falou, eu não imaginava, que é um pouco do arquétipo que o brasileiro, de modo geral, tem, tá? Esse é um papo, assim, para a gente ter um dia numa roda, num café, tomando um café ou tomando uma cerveja, porque é um papo mais abstrato. Mas esse arquétipo do inocente, ele é muito permissivo. Ele permite que o outro o engane, passe para trás. Ele fecha os olhos para os sinais que foram emitidos. Eu estou falando dos relacionamentos da empresa, mas estou falando de relacionamento amoroso, de amizade. Todo malandro emite sinais que a gente muitas vezes não vê porque bota um filtro na realidade. Um filtro cor-de-rosa. Se eu coloco um filtro cor-de-rosa e justifico o comportamento dos outros, acho formas de aceitar aquilo que é inaceitável, eu não preciso agir, eu não preciso tomar uma decisão. Agora, se eu tenho certeza que o que o outro está fazendo é errado, eu sou chamado para agir e corrigir. E a gente tem uma tendência cultural a evitar conflito. Então, essa tua frase, ela é muito perfeita. Quando eu enxergo as coisas como são, não tem como desver mais. A ignorância é uma bênção justamente por isso, porque me permite viver num ambiente onde tudo funciona bem. Mas não é realidade. Foda, né? Nossa, achei essa foda. Muito bom, Felipe. Arrasou. Vou tirar um print e botar nos meus stories. Não, vou tirar um print e vou botar com uma selfie. Botar uma frase muito... Que loucura, Felipe, mundo social, né, rede social.
Quarto aprendizado, gente. Bom funcionário que não vende o seu trabalho tem grandes chances de não ser visto na hora da promoção. Gente, olha só. Aprendizado de gestor também. 19 anos eu consegui um emprego na ESSO. Era o sonho da minha vida. Tive muita sorte, tá? Porque era uma vaga muito legal, tudo muito bacana. Tava numa posição de analista júnior, eu nem faculdade tinha, tava começando a faculdade. E o meu gestor falou o seguinte: Paula, é o seguinte, essa posição que você vai adotar aqui, se você for bem, ninguém vai saber teu nome. Porque bom funcionário não dá problema, a gente não sabe quem é. Agora, se você tiver um erro, todo mundo vai saber quem você é. E não tem como te segurar nessa cadeira, porque essa é uma posição importante. Eu fazia programação de caminhão de combustível. Eu fazia logística de caminhão de combustível que abastecia posto de gasolina. E aí ele me falou isso. Eu falei assim, gente, querido, que belo emprego é esse, né? Porque se eu trabalho bem, ninguém sabe meu nome. E se eu cometo um erro, estou no olho da rua. Mas ele não tinha me apresentado a terceira opção dentro desse cenário. Porque realmente eu não quero ser a pessoa que senta atrás de um computador, tá? E fica trabalhando, né? Suando, carregando o piano. E também não quero ser a pessoa que é a garganta de ouro, enfeitando o pavão, vendendo aquilo que não entrega. Existe uma terceira opção que ele não me ensinou, que eu fui aprender com o tempo, que eu vou pedir para a Laura passar o slide para mostrar para vocês. Tem gente que se o Brasil é um país relacional, as pessoas sabem o que você faz quando você fala, quando você se relaciona. Não adianta você achar que quietinho, trabalhando em segredo, trabalhando em silêncio, as pessoas vão saber quem você é. É muito raro isso acontecer. Então, a gente tem uma tendência a olhar as pessoas que estão no cafezinho, que estão fazendo aquele meio de campo, festas de fim de ano, uma bela oportunidade aí de você vender teu peixe. A gente olha para isso e tem um pouco de horror, né? Do tipo, olha lá o cara puxando o saco, vendendo aquilo que não entrega. Mas, ao mesmo tempo, é traço cultural, lembra? Não tem como fugir. Não dá para ser o garganta de ouro que só vende, mas não entrega, mas também não dá para ser o carregador de piano que só trabalha e ninguém sabe quem é. Então, você vai aprender com a galinha, algo que ela já fez e passou a perna na pata há muito tempo. A pata faz ovos maiores do que a galinha, mas a galinha, ela cacareja cada ovinho que ela bota. Então, ela tá botando um ovo e ela tá... Não tá? Todo mundo sabe que a galinha bota ovo. Todo mundo sabe a função que a galinha tem. E ela faz questão de comunicar. Minha sugestão para você é, não tenha medo de falar aquilo que você faz, tá? Faz um compartilhamento no LinkedIn, compartilha resultados com a sua gestão, seja inteligente, no sentido de que você não vai compartilhar algo do tipo assim, oi, gestor, olha que incrível esse projeto que eu fiz, tá todo mundo me elogiando, porque isso é muito ego, né? A gente compartilha como se fosse, e de fato é, um resultado de todos. Compartilhando o louro com todos. É uma frase clássica, né? O fracasso é filho único e o sucesso tem muitos pais. E quando a gente faz sucesso, é de bom tom a gente compartilhar, tá? Então, recebeu aquele e-mail legal elogiando o teu trabalho? Compartilha com o teu gestor, aproveita e agradece o apoio que ele te deu naquele projeto. Recebeu um elogio? Compartilha. Fez um resultado bacana, entregou um resultado bacana, faz um e-mail com todas as entregas que você fez, com os indicadores que você fez e compartilha para a tua gestão. Tá na hora do cafezinho, teu diretor entrou na sala, não seja jacu, como a gente diz em Curitiba, que é de onde eu sou, não seja o jacu que sai da sala porque fica com vergonha do diretor, entendeu? Cumprimenta, dá bom dia, fala dos teus projetos, interaja com as pessoas, gente. É pela interação, é no cacarejar, muitas vezes, que as pessoas sabem aquilo que vocês fazem. Quem cacareja, coloca aqui no chat. Ah, eu tô amando. Rosana, você aprendeu direitinho, né? Não é sobre gogó, é sobre ser um bom profissional, entregar o resultado e mostrar de forma inteligente. Exatamente, é ser estratégico. Meu filho, você vai trabalhar, e ninguém vai saber. Tá doido? Não, não pode. Não pode fazer isso. E sobre o puxa-saco se dar melhor. O puxa-saco, ele sabe se relacionar.
E as pessoas que são mais racionais, geralmente, elas são muito focadas na entrega, às vezes elas são até muito críticas, elas não manjam muito da gestão do ego das pessoas, né, no mundo corporativo. Elas, às vezes, são muito combativas. E é difícil, lembra? Relacionamento, gente, as coisas têm que ser suave. Para você se dar bem numa organização brasileira, você tem que ter uma comunicação indireta, não é um soco, vai ter um meio de campo, vai ter um quebra-gelo, vai ser suave, você vai ter que ser agradável. O brasileiro, ele tem pavor, isso não sou eu que falei, tá? É cultural, pesquise, artigo científico falando disso. O brasileiro, ele tem pavor do que é ruim, do que é negativo. Existe um termo para isso, negafobia. A gente não gosta de saber o que é erro, falha. Tudo tem que vir embalado bem. Então, você tem que lembrar disso, tem que ser agradável, tem que ser positivo, tem que falar da realidade de uma forma sempre construtiva. Próximo slide, Laura. Por gentileza. Jogo de cintura, perfeito, Maurício. Luciana falando, eu cacarejo. Luísa falando, eu aprendi a puxar o saco. Quem não é visto não é lembrado, né, gente? É uma frase popular. Reparem nos ditados populares. Os ditados populares já guardam grandes aprendizados para a vida. Se você for pelos ditados populares, você já se dá muito bem. Tô mais pra pata, preciso virar galinha. Gente, é isso. Saiba vender o peixe de forma estratégica. Massagear o ego do gestor é imprescindível. Eu vou até pegar esse gancho aqui da Andréia. Andréia, uma coisa que a gente demora para entender e não está nessa palestra. A gente acha que o gestor é uma pessoa segura e competente. A gente acha que o gestor é seguro e competente. Adivinha só, nem todos são. Assim como nós também não somos. A gente não está falando do gestor, só ele tem problema, a gente também tem, tá? Se o meu gestor, ele não é tão seguro e nem sempre ele é tão competente, eu também tenho que lembrar que quanto mais a gente cresce numa organização, mais sozinho a gente está. Mais exposto a gente está. Pessoas que estão com medo precisam de aliados, ok? Entendeu a dinâmica, né? Nem sempre eu sou competente, nem sempre eu sou seguro, eu estou muito exposto e posso estar com medo. Se eu estou nessa situação, eu preciso de aliado. O puxa-saco é, acima de tudo, um aliado. Muitas vezes, o que o bom técnico não entende é que quando ele expõe a fragilidade do gestor dele publicamente, ele está destruindo a autoimagem desse gestor, está deixando ele ainda mais exposto do que ele já se sente, e às vezes ele não tem maturidade para lidar com aquilo publicamente. Então, a gente também tem que ter cuidado na hora de dar feedback para o gestor, na hora de falar a verdade para o gestor. A gente se engana achando que ele está preparado. Muitas vezes ele não está. E às vezes ele está até mais fragilizado do que a gente. Então, esse cuidado só nos faz bem, porque nos ajuda a contornar aquilo que precisa ser contornado, tá? Próximo slide, quinta. Opa, não, volta lá, Laura. Eu pulei uma. O futuro, gente, eu tenho 13 minutos para terminar, né? O futuro, ele vai ser de trabalho, não vai ser de emprego. Isso significa que, se você puder, comece a olhar para o mercado de uma forma maior do que emprego CLT. De 2015 para cá, gente, o mercado ele faz retração. A gente teve, antes, crise de 2008 afetando o mercado. 2015 foi uma crise política danada. A gente teve pandemia. O mercado está fazendo assim. O mercado brasileiro, ele espelha muito o mercado americano. Então, a gente tem uma tendência à uberização do trabalho. O que isso significa? Mão de obra cada vez mais freelancer. A gente tem hoje, a cada 3 empregos, 3 trabalhos, um só sendo CLT. Então, a gente já tem um percentual bem grande do mercado se adequando para essa nova realidade. O futuro, para mim, ele é um futuro empreendedor. Você querendo ou não, tendo perfil ou não, porque você vai virar PJ em algum momento. Essa é a minha aposta, não sou só eu que aposto nisso. Facundo Guerra, esses dias, deu uma palestra sensacional falando sobre isso também. Então, comece a olhar para outras modalidades. Às vezes, você está na faculdade e não está conseguindo emprego, porque realmente não tem, e tem muita gente desempregada, muita gente muito bem qualificada. Então, comece a pensar em outras formas de trabalhar, especialmente essa forma freelancer. Especialmente também agora, enquanto você é jovem, cheio de energia, pense em planos B de carreira. Quem tem um,
Não tem nenhum. Quem tem uma fonte de renda não tem nada, porque você depende do empregador. Então, a gestão estratégica de carreira é ter um emprego, um trabalho e uma outra fonte de renda no mínimo. No mínimo, tá? Eu falei para vocês desse passado tenebroso ali da minha carreira, onde eu só fazia erros, né? Um dos erros que eu tinha eu tinha uma baixa fonte de renda vindo de um único empregador. Eu não curtia muito o trabalho, mas eu não conseguia sair do emprego porque era ele que pagava minhas contas. É o retrato de 99% das pessoas que trabalham. A vida foi melhorando, gente, na proporção que eu fui empregando os conhecimentos em outras áreas. Então, eu vou fazer publi, eu vou dar palestra, eu vou mentorar, vou ser professora, vou ter um emprego CLT, vou vender livro, vou ser afiliada. Tem 1000 coisas que a gente pode fazer, eu estou dando exemplos aleatórios, tá? Mas tem 1000 coisas que você pode fazer, multicarreira, que faz você ter mais fontes de renda circulando em torno do mesmo tema. Toda pessoa que é grande na sua área, Natália Arcuri, Thiago Nigro, Lucelena, Murilo Gun, coloque aí qualquer pessoa que você admira que seja grande numa área, todos eles são multicarreiras, ou seja, eles faturam dinheiro de muitas fontes de renda. Agora sim, próximo aprendizado. Mundo em pandemia, a gente precisa estar ainda mais no digital. Então, isso significa, gente, que esfera física, pessoa jurídica já não se separam tanto. É estratégico a gente ter um perfil bem posicionado na rede social. Eu vou pedir para a Laura avançar o slide, porque eu quero mostrar para vocês uma coisa que eu acho que pode ajudar muito vocês. Para quem tem dificuldade de vender o trabalho, para quem tem dificuldade de cacarejar, para quem ainda não se convenceu de que tem que ter bons perfis nas redes sociais, eu sugiro que vocês peguem o celular agora, ó, joga nesse QR Code e comprem esse livrinho que custa R$20, R$21 na promoção. Agora vai vir Black Friday, deve estar até mais barato. Ele é um livro que todo mundo deveria ler. Você, teu pai, tua mãe, todo mundo. Porque é o Mostre o Seu Trabalho. É um livro simples, didático. Ele ajuda você a compreender a importância de você mostrar o seu trabalho, especialmente numa era digital. E eu coloquei aqui no próximo slide, que eu vou pedir para a Laura mostrar para vocês, um kit básico que eu acho que todo profissional deveria ter. Olha só. Foto profissional. O que é uma foto profissional, gente? Pelo amor de Deus, não é isso aqui, tá? Não precisa fazer foto de blazer azul ou camisa com o braço cruzado, olhar de cima para baixo, que isso é muito anos 80. Se você for essa pessoa, tudo bem, mas se você não for, não precisa. Foto profissional é uma foto em alta qualidade num contexto profissional. Uma foto que mostre quem você é. Hoje o mercado tem espaço para todo mundo. Para quem é descolado, para quem é tradicional, para quem é mais velho, para quem é mais novo. A gente está num momento que valoriza-se muito a diversidade e a autenticidade, incluindo em fotos profissionais. Mas tem uma foto bacanuda. Não tem um LinkedIn com uma foto tua lá do teu aniversário de 15 anos, ou, sei lá, uma foto totalmente fora de contexto na praia, ou com a família, sabe? Parece que eu tô brincando, mas eu não tô brincando. Junto com a foto profissional vem o e-mail profissional, né? Vocês agora não podem mais ter aquele e-mail paulinha_gatinha22. E-mail profissional é nome e sobrenome. Ou uma versão mais próxima disso. Outra coisa que eu sugiro que vocês façam é gestão do histórico das redes. Faz uma limpa na tua rede. Vai ver o teu Facebook, que você tem há mais de 10 anos, vê se não tem uma foto tua tomando tubão na praça lá da tua cidade. Dá uma limpada nisso. Posts que você fez, opiniões que você emitiu, que de repente você tem vergonha. A gente tem que pensar que quem perdoa é Deus, a internet não perdoa e todos os RHs vasculham as suas redes sociais antes de contratar. Então, dá uma limpada, se preserve, dá uma olhada, faz uma gestão, assim como se você fosse celebridade, você já é, você está na rede social, presta atenção. Como faz isso? Vai lá no Facebook e começa a arquivar as fotos, no Instagram também, dá uma limpa. Gente, Twitter, pelo amor de Deus, quanta bobagem eu já falei naquele Twitter, faça isso, tá? Lembrem-se que há poucos anos atrás, gente, existia um remédio chamado Coscark. Quem é da época do Coscark? Será que tem alguém do Coscark aí? Vocês não são dessa época, né? Mas Coscark era um remédio de emagrecimento e a propaganda do Coscark, gente, era um cara vestido de gaúcho, um senhor assim de uns 40 e poucos anos, olhando os corpos das meninas na praia com binóculo, falando assim: essa toma Coscark, essa não toma Coscark.
Essa era a propaganda. Isso era aceito há 10 anos atrás. Há 7 anos atrás, teve uma academia que publicou... Tem uma pessoa no chat falando, morri, vou ter que excluir. Vou ter que excluir meu Facebook. Não precisa, só fazer gestão das redes, calma. Tinha uma academia, gente, aqui em São Paulo, fez um outdoor falando assim, nesse verão você quer ser sereia ou baleia? Não dá para falar isso hoje em dia, pelo amor de Deus. Nem naquela época era aceitável, mas hoje em dia não dá mais, né? Ou piadas racistas, homofóbicas, a gente evoluiu enquanto sociedade. Há uns anos atrás, tinha um quadro no Zorra Total, que era do Lúcio Mauro Filho, com o filho, que era homossexual, e o quadro era ele tentando empurrar o filho para as garotas, e quando ele não queria ficar com as garotas, o pai olhava para a câmera e falava, onde foi que eu errei? E a piada estava nisso. Então, assim, o mundo mudou, graças a Deus, ele está evoluindo e a gente tem que evoluir junto também. Então, presta atenção nisso. Tenha um LinkedIn completo, digita meu nome no YouTube, e você vai encontrar várias dicas para o seu LinkedIn. Inclusive, se eu puder pedir algo para vocês, por favor, se conectem comigo nas redes sociais, Paula Boarim, vai ser um prazer ter vocês por lá. E, por fim, a dica final para o combo digital é blog. Você vai ter que blogar em algum momento da tua vida, porque blogar é compartilhar. A gente vive um momento onde a autopromoção passa pelo compartilhamento daquilo que você sabe. O blogueiro é uma pessoa que faz isso há muito tempo. Ele compartilha aquilo que ele sabe. Se você quer sair na frente, compartilhe aquilo que você sabe nas redes sociais, porque nome e sobrenome valem no mercado. Hoje em dia, se você é uma pessoa que tem influência digital, você vale mais no mercado. Sabendo disso, não nos custa correr com esse plano em paralelo. Próximo slide, por gentileza, Laura. Esse é bom. Opa, perdão. Aprendizado número 7. Eu fui fazer mestrado e cheguei com esse meu jeitinho, né? Com esse meu jeitinho de ser, cheguei no mestrado e falei para o meu professor, prof, o mestrado tá muito atrasado. Ai, gente, eu tô até suando, porque, olha, é cada mico que eu já... Vou até beber água, olha. Eu falei, prof, cuspi em vocês aqui. Ainda bem, né, que a gente evolui, mas enfim, falei, professora, a gente tá muito atrasado, o mestrado tem que se atualizar. Acho que a gente tem que, sabe, modernizar, se conectar com o mercado e tal. Falei. Ele me deixou falar, eu tava dentro da sala, tá, gente? A minha ideia era ajudar, mas ó, que sem noção. Primeiras aulas, falando para um professor que tá na academia há 30 mil anos, o que eu acho que ele tem que fazer para modernizar o mestrado. Ele me deixou falar e ele falou o seguinte para mim, Paula, vamos fazer o seguinte? E ele falou com essa calma. Eu falei, vamos. Ele falou assim, primeiro seja alguém na academia, depois me diga o que você acha que tem que mudar aqui. Acabou a palestra. O cara me jantou com uma classe. O que ele me disse foi o seguinte, antes de você querer mudar as regras do jogo, entre dentro da quadra. Tenha influência nesse jogo. E aí, então, você me diz que regras você quer mudar. A gente não muda um jogo do lado de fora da quadra. Você tem que entrar, entender as regras, ser capaz de influenciar as pessoas. E quando tiver a caneta na mão, aí sim você muda as regras. Humildade quando você entra num ambiente. A gente não chega chutando a porta. Fui aprender isso velha, a gente já estava com quase 30 anos. Então, assim, próximo slide, Laura. O pessoal, nossa! Sim, foi bem foda, gente, foi humilhante, foi muito complicado. Eu chego a suar só de lembrar. Então, assim, entenda os ambientes. Não chega queimando a largada. Não chega queimando a largada, a gente é muito afoito. Na ânsia de ajudar, na ânsia de fazer, na ânsia de mudar o mundo, a gente não entende as coisas, a gente não respeita quem já está lá. Então, entendo que cada lugar pede de você. Uma empresa familiar pede de você lealdade. Uma empresa grande pede de você sutileza. Uma startup pede de você proatividade e jogo de cintura. Você tem que prestar atenção no ambiente e se adequar a ele.
Cultura, de novo, é tão soberana que quem entra fora do tom é expelido antes de fazer 3 meses. Se você entra fora do tom, você não fica na empresa, porque o grupo te expurga. Então, preste atenção nisso. Próximo slide. Mundo dos adultos, gente, ele pede de nós coisas que eu não tive muitas vezes, tá? Sutileza, subjetividade, aprender a ler além daquilo que é escrito, a interpretar aquilo que não é dito. Quanto mais adulto a gente fica, menos as pessoas vão dizer claramente aquilo que a gente precisa fazer. A gente precisa perceber, a gente precisa notar, sentir. Não é igual na escola, que a gente tem uma regra clara, a gente tem que perceber, tá? Então, o mundo dos adultos pede de nós sutileza, pede de nós uma interpretação do que é subjetivo e uma habilidade de lidar com a ambiguidade. Todo mundo é bem e mal, luz e sombra, empresas e pessoas. Se você entende isso, você aprende a viver. Se você fica preso no ideal, você sofre, 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 sofre e nunca ninguém, nenhuma empresa é bom o suficiente para você. Certo? Próximo slide. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. 6h30, hein, gente? Começamos atrasados, mas terminamos pontualmente. Que maravilha! Quero agradecer vocês pela disponibilidade, pelo tempo, pela participação. Que delícia, que coisa boa. Obrigada muito à universidade pela oportunidade e fica os meus contatos para a gente se conectar. Muito obrigada. Paula, muito obrigada. Que aula maravilhosa. Nossa, foi sensacional. Assim, o pessoal ficou enlouquecido aqui no chat. Muitas risadas, muito tudo. Muita gente se identificando. Que acho que você falou muita coisa aí que é real. E tem algumas perguntas que eu acho que, assim, deve aparecer para a maioria das pessoas, que é a questão do trabalho aí na Suécia, assim. Qual que é o seu maior aprendizado desde que você foi trabalhar aí? O que o país te ensinou? O que trabalhar aí trouxe para você? Poxa, gente, muda tudo, né? Aqui na Suécia existe um conceito que eles vivem mesmo, que é do work-life balance, ou seja, equilíbrio entre vida e trabalho. A carga horária é das 9 às 5. Quando chega às 5 horas, eu não trabalho aqui CLT, tá? O meu emprego é remoto, eu trabalho remotamente para o Brasil e demais localidades do mundo remoto, tá? Mas meu público principalmente é Brasil. Eu tô aqui porque o meu marido foi transferido para cá, ele trabalha com tecnologia. Então, aprendo muito da visão dele e também das pessoas que eu conheci aqui ao longo do tempo, né? Então, quando dá 5 horas da tarde, diferente do Brasil, que a gente tem uma cultura de fazer hora extra, o gestor fala, tchau, tchau, hora de deslogar. Aqui é feio fazer hora extra. Aqui é feio você ficar a serviço do trabalho. Aqui, quando chega verão na Europa, a Europa enlouquece, né? Então, você tem férias no meio do ano para aproveitar o verão. As pessoas saem mais cedo do trabalho para viver o verão, porque elas não aguentam, né? Inverno de menos 13 graus, né, querido? Pelo amor de Deus, tem que viver o verão, senão você vai morrer aqui. Aqui a gente não tem uma cultura tão forte de benefícios. Você tem uma remuneração maior e não tanto benefício como a gente vê no Brasil. Benefício é uma forma muito brasileira de reter talentos, né? Eu vejo que é um pouco diferente em outros lugares do mundo. Então, benefícios diferentes, salários mais parrudos. Aqui não se tem carteira de trabalho, nem leis trabalhistas como a gente conhece, mas existe muito apoio do governo. Como uma outra diferença que a gente pode trazer é uma licença maternidade parental, uma licença parental maior, são 480 dias de licença parental. O que isso significa? Que você, mulher e marido vão ter licenças, o homem precisa tirar pelo menos 3 meses de licença paternidade. Isso ajuda a equilibrar mercado entre homens e mulheres, porque ambos se ausentam, e esses dias podem ser tirados até o 8º ano da criança, e quem escolhe são os pais. Aqui você tem um apoio do governo maior em relação à maternidade, então você vê mulheres jovens com 2, 3, 4 filhos, diferente no Brasil, que a mulher retarda até o último minuto ter filho, porque sabe que vai ter impacto direto na carreira. Suécia é um país excelente para se trabalhar,
no sentido de que eles são respeitosos, né? É uma cultura onde 93% do país fala inglês. Eu não falo sueco, Deus é pai, não. Eu só sei falar, hey, welcome. Hey, welcome. Não sei, tipo que é oi, sejam bem-vindos, né? Que é uma língua muito difícil, mas 93% do país fala inglês. Tem muitas vagas para as áreas de tecnologia. Eles têm políticas severas no sentido de trazer gente de fora, eles têm um certo protecionismo, então eles têm que justificar aquela vaga. Então, isso é importante para a gente saber também na hora de se candidatar. Mas tem vários programas de bolsa de estudo, tem muita gente que vem aqui como au pair, enfim, tem várias opções. É um país muito bom para se viver, as pessoas são bem respeitosas, gosto bastante daqui. Ah, que legal. Acho que vai motivar o pessoal a ir para o mercado de trabalho na Suécia. E, assim, toda a equipe prestigiou muito seu trabalho no Instagram, no TikTok. A gente gostou demais da sua interação. E você percebeu que depois que você começou a interagir mais nas redes sociais, você teve um retorno maior do público para saber como era a vida aí? Como é que foi a interação dessas pessoas, a idade dessas pessoas, se você viu que eram pessoas novas ou pessoas mais velhas? O que eu posso te dizer, Natália? Quando eu comecei a minha consultoria, eu tinha 24 anos, era uma pirralha, não tinha histórico nenhum, não tinha nome nenhum, não era ninguém, basicamente. Eu era uma analista sênior de RH. Não querendo desmerecer o cargo que eu tinha, mas a gente sabe que quem é um analista perto de um gerente, um diretor, meus concorrentes eram pessoas mais velhas, com muito mais bagagem. A única coisa que eu tinha a meu favor eu sabia mexer em rede social. E fui para rede social porque era a forma mais barata de atrair gente. Então, o que eu posso te dizer foi que a rede social mudou a minha vida, mudou totalmente a minha vida, mudou o meu preço. Se há 6 anos atrás eu ganhava R$17 a hora, a última palestra que eu fiz foi R$6.500 a hora. Então, para e pensa, essa mudança no valor do profissional só foi possível porque, é claro, além do conhecimento teórico e da experiência prática, existe esse glamour que a gente sabe que não é bem real, né? Eu sou uma pessoa que tem alguns seguidores na rede social, você não deixa de ser, você não é melhor ou pior do que ninguém, mas existe um efeito glamourizador que te ajuda nos negócios, se você souber aproveitar. Então, eu jogo com as ferramentas que eu tenho, entendeu? A internet foi uma ferramenta muito importante para mim, e eu recomendo que todo mundo entre, não importa se você é professor, se você é estudante, se você é assistente, se você é do jurídico, se você é da enfermagem, tem espaço para todo mundo, e quem souber nadar essa onda, eu acho que muda a vida, né? Para mim, o que mudou minha vida foi a internet. Ah, que legal. Acho que a internet hoje é um meio de comunicação mais fácil para todo mundo, né? E todo mundo vê tudo e muito legal. Paula, existe alguma mensagem ou algum conselho que você queira passar para as pessoas que estão aqui assistindo? Conselho ou mensagem? O que eu vou dizer para vocês, gente? Tenham sabedoria, né, de lidar com a vida, com o mercado, corram enquanto vocês são jovens, né, enquanto vocês têm tudo a favor de vocês, né, estudem o tempo que vocês podem, se dediquem a estudo é muito importante. Quem fala que faculdade não é importante, pós-graduação não é importante, tá doido, porque é o primeiro critério para você entrar em qualquer lugar. Então, assim, estudem, mas também se arrisquem na prática, não tenham medo, se precisar, se você puder, tiver condição, trabalhe de graça, não importa a experiência, tudo te agrega. Então, a tríade é: estude teoricamente, pratique muito e tenha bom relacionamento, tenha sabedoria para lidar com as coisas e jogue com o jogo, com as ferramentas que você tem, entendeu? A gente não falou da internet? Leia cenário, amigo, vê o que tem aí na tua mão e faça desse limão uma limonada, né? Se joga, vai em busca das tuas coisas, do teu sonho. O povo sempre vai te achar louco, mas quando você chega lá, as pessoas batem nas tuas costas e juram de pé junto que sempre acreditaram em você. Então, a vida é assim. Você tem que fazer o que você acha que faz sentido. Ai, Paula, muito obrigada. Eu te agradecer muito por isso. Foi maravilhoso. O pessoal está, assim, enlouquecido. E foi muito legal. Obrigada pela sua disponibilidade e pela sua acessibilidade. Obrigada mesmo. Vou passar a palavra para a Regina. Paula, que genial! Sua fala contribuiu significadamente na jornada da nossa comunidade acadêmica. Isso eu não duvido. E aí, FMU FIANFAAM,
Paula, com a sua brilhante fala, minha equipe que está aqui comigo, Natália, Evelyn, Bárbara, FMU TV, equipe de operações, sem eles nada disso aconteceria, e todos os presentes, a minha eterna gratidão. Estudantes, fiquem atentos às exigências do mercado de trabalho, estudem constantemente, cuidem da carreira, valorizem a sua história e todos os seus feitos, bem como a Paula disse aqui. Aprimore as suas competências, construam um bom planejamento pessoal e profissional, aprimorem as suas soft skills por conta das relações, da vida e por você, né? Determinem o que vocês desejam ser e escolham aquilo que você não quer ser de jeito algum. Construam um networking, trabalhem com aquilo que vocês desejam e tenham, por favor, uma carreira para chamar de sua. Paula, eterna gratidão, sua presença foi ímpar. Pessoal, até o próximo encontro e tchau. Tchau, obrigada. Obrigada, Paula, Natália, equipe.